tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Eu tô aqui com todas as perguntas, nós vamos responder tudo sobre esse meu processo de transformação que eu resolvi compartilhar com vocês para que vocês possam aprender comigo a como se cuidar, a como emagrecer, a como olhar de dentro para fora as questões em relação à obesidade, que é essa doença crônica, degenerativa, não transmissível, mas que sim, pode estar na sua família aí há décadas, há gerações, e pode ser que chegue ao final em você. Antes de iniciar aqui a resposta das perguntas, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo, para você compartilhar, comenta aqui embaixo, tá, gente? Porque quando você comenta, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai começar a entregar os meus vídeos para você agora que eu tô voltando aí a produzir conteúdo aqui pro YouTube, tá bom? Tem uma chuva aqui, eu espero que a chuva não esteja atrapalhando, mas vamos lá começar esse vídeo. A primeira pergunta aqui, o que te deu um start para mudar? Gente, o que aconteceu, né? Acho que eu já até comentei isso com você em algum outro vídeo, mas se não, deixa eu explicar para vocês. Não existiu um único momento, uma única vez que me deu um start. Sabe? Em vários momentos da minha vida, esse start ele vem, só que dessa vez ele veio um pouco mais forte. O primeiro grande incômodo foi uns meses atrás, em que a gente foi preencher um formulário do convênio, e na hora que a gente foi preencher esse formulário, apareceu assim, doenças pré-existentes, né? Ou seja, doenças que você já tem. E aí lá entre as doenças estava obesidade, e eu precisei colocar um xizinho na obesidade, porque eu já sabia que eu estava obesa, não sabia ainda qual que era o grau, grau 2, tá? Mas eu não sabia na época, mas eu sabia que já era obesidade. E ter que colocar aquele xizinho no quadrinho da obesidade, gente, foi muito difícil. Eu voltei para casa super chateada, super triste e resolvi que iria mudar essa situação. Um outro start que eu tive também foi em relação à saúde, né, do meu pai. Meu pai ficou muito doente o ano de 2023, 2024, aliás, 2024 e 2025. Ele ficou muito doente e a doença dele foi se agravando e se complicando cada vez mais por conta de problemas de saúde que ele tinha, que era a pressão alta, que era o fato dele ser transplantado renal, que era o fato dele ter diabetes. Então, todas complicações que quem tem obesidade pode vir a ter também. Então eu fiquei pensando, sabe? A gente não tá imune a nenhum tipo de doença. O cachorro se abrindo todo pra vocês aqui, gente. E agora? Vai ficar aqui, né, meu amorzinho? Não, gente, isso aqui tá muito feio. Onde a gente tava? A gente não tá imune a doenças. E se eu ficasse doente, eu poderia ter muita mais dificuldade de lidar com essa doença, tendo complicações por causa da obesidade. Eu já estava pré-diabética, colesterol super alto, triglicérides super alto, já tive problema renal também. Então, assim, eu precisava mudar de vida se eu não queria, talvez, passar por tantas dificuldades como eu estava assistindo meu pai passar. E uma outra coisa também é que eu botei na minha cabeça que eu quero conhecer os netos do Ethan. E aí, se eu quero conhecer os netos do Ethan, se eu quero ser bisavó, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, acho que foram os starts, assim, os últimos starts que mexeram muito comigo e me fizeram decidir cuidar um pouquinho mais da minha saúde, tá? Você mudou tudo da alimentação? Não, deixa eu explicar pra vocês. Eu não mudei tudo na alimentação. Eu tô evitando comer alguns alimentos que eu sei que são inflamatórios. Como que eu sei? Eu tenho um software que consegue fazer uma varredura no meu corpo e me mostrar quais são os alimentos que eu estou ingerindo e que estão me inflamando. Eu faço isso com os meus clientes e por que não usar em mim também? Então, eu vi quais são os alimentos que estavam me inflamando, eu evito esses alimentos que estão me inflamando e também tenho evitado doce, tenho evitado muita gordura, tenho evitado na fritura, carboidratos no geral, porque lembra que eu falei pra vocês que eu tava pré-diabética? Então eu comecei a tirar, né, não é tirar, é evitar ao máximo esse tipo de alimentos. Mas eu não mudei tudo na alimentação, talvez o tudo aqui seria a quantidade, tá? Então eu continuo comendo basicamente as mesmas coisas, só que agora numa quantidade muito menor. Acho que é essa que é a questão aqui, tá? Conta tudo que tá fazendo e deixando de fazer.
Bom, gente, o que eu tô fazendo, né? Quero deixar claro para vocês aqui que a partir do momento que eu decidi que eu iria cuidar da minha saúde, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Então, basicamente, tudo que eu estou fazendo é fazendo a minha parte, dando 100% de mim, o meu melhor que eu posso, é o que eu estou fazendo, com a ajuda de profissionais. Não tem como você passar por um processo como esse que eu tô passando, se você está em obesidade, sem ter um acompanhamento multidisciplinar, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a biorressonância. Então, não fui eu que fiz a minha própria biorressonância, tá? Eu fui até a minha terapeuta e pedi para ela fazer a minha biorressonância. Tivemos a sessão, ela me explicou tudo o que estava acontecendo. Iniciamos o protocolo de desparasitação, de desintoxicação. Iniciamos um processo de suporte para órgãos, suporte para sistemas que estavam em desequilíbrio. Logo depois, procurei um endocrinologista. O endocrinologista me passou medicação para começar a tomar, cuidar da minha diabetes. Logo depois do endocrinologista, eu comecei uma mentoria que me ajuda muito psicologicamente, tá? A gente tem sessões semanais onde ela consegue me ajudar a mudar realmente essa chavinha na minha cabeça, porque, gente, quem sofre de obesidade não é só uma questão de força de vontade, entende? A gente precisa mudar completamente a forma como a gente pensa sobre nós mesmos e sobre a comida. Então, esse mindset, ter essa mentoria, essa pessoa que toda semana me ajuda a organizar os meus pensamentos, tem me ajudado muito, 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 muito. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, também estou em acompanhamento em mentoria, né? A mentoria para emagrecimento. Eu vou colocar aqui no box de descrições todos os contatos, tá, gente? Também procurei uma nutricionista, então a nutricionista, ela entendeu tudo que eu vivi desde então, né, desde a minha infância até aqui, e aí ela fez um plano alimentar para mim, novamente, não tirando as coisas que eu gosto de comer, mas me falando as quantidades que eu posso comer e ingerir nesse processo. Faço uso das playlists de frequência, tenho muitas frequências para me ajudar a não desenvolver nenhum tipo de efeito colateral, né, de medicação. Faço frequência para organização da minha mente, faço frequência para organização das minhas emoções. Uso a musicoterapia também para fazer desbloqueios emocionais, porque, gente, tem muita coisa aqui relacionada aos meus sentimentos, né? Então, também faço uso da musicoterapia. Então, assim, gente, é todo um tratamento. Procurei uma academia fora do meu prédio, então comecei a fazer exercícios físicos, faço 5 vezes por semana, pelo menos, exercício físico, aeróbico e musculação. Acho que é isso, tudo isso que eu tô fazendo. Então, não é só uma coisa ou outra coisa. Existe aí, gente, é uma mudança realmente de vida, uma mudança completamente de hábitos e tem feito muito, muito bem. Você pode falar sobre remédios para emagrecer? Gente, eu não sou médica, então eu não posso falar aqui sobre medicamento, o que é bom, o que não é bom. Isso você precisa ver com o seu médico. Por que eu acho que essa pessoa fez essas perguntas aqui? Aliás, essa pessoa não, teve várias pessoas que perguntou sobre remédios, outras pessoas falaram do Monjaro, outras pessoas falaram da Tirzepatida. Mas, gente, o que acontece? Quando a gente tá falando dessas canetas para emagrecer, pelo menos as pesquisas que eu tenho feito, é que não existe hoje tratamento para obesidade melhor do que as canetas, tá? Só que tem um porém. As pessoas, elas estão usando as canetas de modo muito aleatório. Então, quando o medicamento para emagrecer é feito assim, é usado dessa forma, eu sou completamente contra. Eu acho que não é o melhor caminho, tá? Você precisa de acompanhamento médico, você precisa de prescrição médica, você saber se você realmente precisa daquilo, porque hoje a gente vê aí pessoas que querem emagrecer 4, 5 quilos e acha que já precisa da caneta. Agora, se você precisa emagrecer 10, 20, 30 quilos, você já tá mais de um ano tentando emagrecer e você não consegue, sim, gente, precisa de medicamento. Obesidade é uma doença, como eu falei pra vocês, obesidade é uma doença crônica, degenerativa, não vai melhorar, vai só piorar. Então você precisa de medicamento. A gente não fica questionando se a pessoa precisa de remédios para diabetes, se ela é diagnosticada com diabetes. A gente não fica questionando remédio para hipertensão se a pessoa já foi diagnosticada com hipertensão. Então, por que a gente fica questionando remédios que hoje existem para tratar a obesidade se você já foi diagnosticada com obesidade, entende? Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse preconceito. Porém, minha gente,
cuidar, tá? Cuidar, porque essas canetas, o que que acontece no caso das canetas? As pessoas não sentem fome, não comem e ficam desnutridas, ficam sem vitaminas, sem microminerais, sem macrominerais, fica doente, emagrece, mas fica doente. Então, se for fazer uso das canetas, é muito importante que você cuide, né, de todo o seu sistema, que você cuide lá do seu pâncreas, que você cuide do seu intestino, que você cuide do seu estômago, que você cuide da sua cabeça. Não é ir lá só e fazer a aplicação de remédio que vai resolver, tá? Muito pelo contrário, se você só fizer isso, você pode passar muito mal. Última pergunta: como ter motivação e força de vontade? Quero mudar isso e ir pra academia. Deixa eu te falar uma coisa, não é todo dia que você vai estar motivada, não vai ser todo dia que você vai ter vontade de ir pra academia, assim como não vai ser todo dia que você vai estar motivada e com vontade de escolher os melhores alimentos, assim como não vai ter dia que você vai estar motivada e com vontade de levantar da sua cama para ir trabalhar. Tem coisas, gente, que simplesmente a gente não pode pensar que eu tô com vontade ou eu preciso de motivação para. Não. Quando a gente tá falando de determinadas coisas, a gente simplesmente tem que fazer, querendo ou não querendo. Isso faz parte da vida adulta. Isso faz parte de você ser adulto. Então, se a academia é uma coisa importante pra você e deveria ser pra todo mundo, porque a gente vai perdendo músculo. Gente, presta atenção. Se você adoecer e você não tiver músculos, você definha muito mais rapidamente, entende? Se você adoecer com músculos, o processo vai ser um pouco mais longo. Você entendeu? Então, musculação, academia, exercício físico significa saúde, não deveria ser uma opção, todo mundo deveria fazer. Só que às vezes a gente não foi ensinado desde a infância a fazer isso. A gente talvez veio de uma família que todo mundo era sedentário, então a gente não vê isso como algo importante, mas é importante. Isso significa que não importa se você tá com vontade ou se você tá sem motivação, você tem que fazer. É igual tomar banho, escovar o dente, comer. Não tem essa de, eu não vou tomar banho hoje, eu não vou escovar o dente hoje. Não, você tem que levantar e ir. Se você ficar refém da força de vontade, da motivação, você vai desistir, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Não é por motivação, não é por força de vontade. É por resiliência, é por determinação. Eu tô indo porque eu sei que eu preciso ir e eu me comprometi que eu iria. Então, é basicamente isso. Tá? Bom, essas foram as perguntas que vocês colocaram na caixinha para eu responder. Depois eu vou abrir mais e aí eu venho aqui conversar com vocês e responder mais perguntas de vocês. Eu espero que essas perguntas e essas respostas, elas possam ter dado algum insight para você. Se deu, escreve aqui nos comentários o que você percebeu, o que você sentiu ao ouvir o que eu falei aqui, que eu vou ler e eu vou gostar de saber, tá bom? Um beijo e até a próxima.